Olá, como vocês estão? Espero que bem, espero que ótimo. Vamos lá de lua crescente da semana, lua crescente em Escorpião. Gente, que tanto é esse de coisa que a gente tá, que tá no processo de transformação, de mudança. Porque assim, lua crescente já é um processo de botar a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem. Então, para mim, porque assim, a lua em escorpião não é uma lua tão, né? Fica. Ops, caiu tudo. É uma lua que às vezes é um pouco assim, sabe? Uma lua mais assim, né? Tipo, tem aquela profundeza de, sabe? Uau! Coisas são intensas, e especialmente emocionalmente falando e tal, enfim. Então, escorpião me traz muito essa noção de o fazer acontecer é praticar o que já está em transformação, sabe? Enfim, vamos lá. E ainda estamos com Sol em Leão. Acho que daqui a pouquinho que entra em Virgem, né? Então, vamos aproveitar esse último momento de eu que sou assim com virginianjos. Sete de espadas. Sou meio assim com virgem. Minha mãe é virginiana, meu padrasto, meu melhor amigo. Hoje em dia eu tô lidando até que bem. Oito de paus. Olha, um sete, um oito em sequência. Interessante. Movimento, né? Você sabe aquilo que não presta mais, né? Chega daquilo que não presta mais. Não faz sentido ficar conflitando com aquilo que não presta. Aí, as de espadas é uma nova consciência, né? Sabendo para onde você está direcionando sua energia, sua consciência, sabe? Eu gosto. Carro, nossa, as coisas já estão acontecendo de uma forma rápida, né? Mas tem alguma coisa rápida acontecendo na sua vida? Bota nos comentários. Que delícia! Só mais uma. Sacerdotisa. A força, ó. Acabou saindo. A força e seis de paus. Não, sete de paus. Faz sentido, né? Acho que. Depois eu vou tirar mais cartinhas com esse baralho aqui, só para pensar um pouco mais nos temas e tal. Mas aqui faz todo sentido para mim, porque estava falando, inclusive, no início, né, que geralmente essa lua em escorpião me remete muito a. Ainda mais que é crescente, é esse momento de realmente botar em prática o novo, fazer esse novo se movimentar. E às vezes a gente fica na defensiva e a gente lida com os conflitos da vida, né? De uma forma meio, tipo, nós, às vezes, dependendo desse novo que você está vivendo aí, né? Desse novo momento, alguma coisa acontecendo, você se vendo se transformando, as coisas acontecendo e tudo mais. Às vezes, às vezes dá uma sensaçãozinha de medo, né? De viver o novo. Às vezes não, dá, o novo dá medo. Até porque a gente está mais acostumado e confortável com o velho, com o conhecido, não necessariamente o velho, mas com o conhecido. É realmente é uma coisa desafiadora lidar com aquilo que é novo, seja esse novo que for. Então, assim, vamos lá, essa semaninha de lua crescente, e quando eu faço essa leitura de lua, gosto muito de focar no aspecto emocional mesmo, né? Porque eu faço também só quando é os dois juntos, né? Que geralmente vocês veem quando eu posto as duas coisas no mesmo dia, porque a lua bateu no mesmo dia do que eu quero postar o podcast. Mas é isso, eu também não tenho muito um negócio assim, vou fazer desse jeito. Por exemplo, agora eu tô gostando de botar de uma forma energia semanal no podcast. A semana eu tiro uma carta, faço uma tiragem para a semana.
Então aqui tô sentindo que tá indo pra uma pegada mais emocional, entendeu? Pra lidar com as emoções aqui, né? Falar um pouquinho de como lidar com essas emoções. Então, por mais que tenha uma certa resistência de viver esse novo, acredito que esse novo seja um novo interessante de viver. Talvez às vezes, né, pode ser que você seja uma pessoa, ou enfim, você conheça alguém, ou você tenha esse condicionamento, né, ancestral, seja como for, de tipo assim, pessoas que essa defesa acaba sendo uma defesa de força bruta, assim, sabe? Tipo, às vezes meio explosiva, às vezes meio sei lá o quê, mas aqui a delicadeza pode vir à tona. Lidar com delicadeza com a vida, com as questões do outro, com as suas questões, se mostrar vulnerável e não precisar brigar, não precisar discutir. Tipo assim, claro que às vezes a gente tem que falar de uma forma, tipo, isso. Mas, tipo assim, não, sabe, não ir para um lugar X. Porque às vezes as discussões são necessárias, né? Mas não precisa ir para certos lugares. Então, que acho que tem uma nova consciência de algo que já está provavelmente se manifestando na sua vida. Acredito que seja um ótimo momento, de fato, para botar em prática esse novo e confiar, assim, que quando a gente deixa um passado para trás, né? Quando a gente para de conflitar demasiadamente com os outros, quando a gente começa a realmente criar uma autonomia, assim, de não permitir que o outro interfira tanto na nossa vida, né? Teste de pausa, às vezes, tem muito a ver com, de fato, os outros, tipo, muito num lugar de querer opinar e a gente querendo muito a opinião dos outros e tal. Sete de espadas, campo mental também, uma coisa de ficar martelando as coisas. Tem uma energia de tipo pessoas assim também que às vezes tem medo de ser passada a perna, às vezes pessoas que podem ter cuidado assim, né? Não podem ter, mas tipo, interessante, né? Tomar cuidado também com com isso, né? Sabe? Eu acho que tem uma diferença entre ser ingênuo, uma pessoa ingênua, e uma pessoa meio besta, assim, sabe? Ingenuidade, ela pode ter um equilíbrio, né? Tipo, a ingenuidade da pureza, assim, de um ser humano, né? De olhar para o outro, mesmo o outro sendo um ser X, assim, de olhar para o outro, X que eu quero dizer, tipo assim, babaca. Olhar, tipo assim, cara, é uma pessoa, não é vitimizar o outro, né? Não é ficar, ai, coitadinho, 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 não. Mas de não ficar perdendo o seu tempo pensando no quanto uma pessoa ou várias pessoas são babacas ou sei lá o quê, porque no final das contas é só mais um ser humano. Então, esse lugar de, cara, somos todos humanos, tá tudo certo e tal, enfim. E aqui, talvez algumas pessoas estejam de fato sentindo uma necessidade, assim, de emocionalmente trabalhar as emoções, estudar, né, esse trabalho emocional. Que a sacerdotisa, por mais que tenha muito a ver com estudos, assim, até tarô, holísticos, enfim, tem muito a ver com gostar de saber melhor das coisas. Então, tirando aqui as cartas, eu já mostro. Estudar, ler. É muito importante a gente se como é que fala? Tipo, se inteirar de tudo. É, isso que eu falei, emocionalmente falando mesmo. Mais uma só, para essa força. Uma carta para força. Saíram duas, eu vou aceitar. O carro de novo. O mundo. 4 de pentáculos. A lua. 5 de pentáculos. Rei de espadas. 3 de ouros. E 8 de paus de novo. Então eu sinto, gente, aqui. Que, ó, vamos lá. As coisas estão se movimentando, né? Vai ser, provavelmente, emocionalmente falando, uma semana de um agito emocional aí, possivelmente, né? Sem colocar destinos, tá? Mas sentindo mais.
sentindo mais uma necessidade de agir, sentindo mais de colocar as coisas em prática, sentindo mais de comunicar as coisas, tenho consciência sobre determinada coisa, eu vou lá e vou comunicar isso. Comunicação também, tipo, se movimentar em direção a uma comunicação. Então, isso que eu falei de estudar mais, assim, de ler mais, de colocar realmente em prática isso. E eu acho que pode ser que muitas pessoas estejam começando dinâmicas, assim, sejam dinâmicas em grupos coletivos, né? Dinâmicas consigo, assim, querendo criar esse coletivo, talvez, né? Por exemplo, vamos supor que você queira trabalhar com internet, botar, né, essa comunicação no mundo. Importante aqui economizar, assim, sabe? Economizar, mas não ser, tipo, ter uma inteligência emocional com o dinheiro. Arranjar novas formas de manejar o dinheiro, mas também não ser mão de vaca, entendeu? Saber o que é economizar de fato. Porque às vezes, assim, na vida, não só em relação ao dinheiro, né? Na vida, às vezes, até tô escrevendo sobre isso, né? Mas às vezes a gente fica mais melancólico, sabe? Quando a gente tá no momento. Tipo, vamos supor que vocês passaram por uma fase de melancolia. Todo mundo passa, às vezes, TPM, mas sem botar em TPM apenas, né? Mas homens também, mulheres, então qualquer pessoa tem momentos que tá mais debilitado fisicamente mesmo também, sabe? Pode ser que você tenha ficado doente recentemente, resfriado ou com alguma outra coisa, ou tenha alguma questão e agora seja o momento de fato dar uma cuidada nisso, assim, essa semana, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, investir na sua saúde, tanto emocionalmente falando, né? Então, buscar aí uma ferramenta ou análise ou alguma coisa, outra questão, né? Inclusive, minha agenda está aberta. Mas assim, ótima semana para bons encontros afetivos, com amigos, com grandes amigos, com pessoas que você esteja com vontade de construir uma relação. Ótimo momento para também, tipo, ter bons momentos nesse lugar de manifestação, né? Tipo, eu quero fazer isso, eu tô fazendo, olha que legal, olha como eu tô socializando de uma forma maneira, entendeu? Já vivi tudo isso, agora eu posso viver bons momentos, fase de lua crescente também, vou me movimentar, vou fazer as coisas acontecerem, não vou ficar só planejando agora não, é realmente o momento de botar as mãos na massa, de fazer as coisas acontecerem, muitas oportunidades para você viver alguma coisa, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, tanto inconscientemente ter mais esse contato com as emoções, com o que é oculto. Então, preste atenção nos seus sonhos. E isso, se é para prestar atenção nos sonhos, gente, não é para ficar pesquisando no Google, né? Se você faz uma análise, né? Se você trabalha aí os sonhos. E também, até você com você, né? Tipo, pensar, nossa, que isso me remete e tal, mas não ficar pesquisando no Google. O que é coruja? O que é tigre? O que é fogo? Entendeu? Tipo, não. E ler, se você quer ler alguma coisa sobre sonhos, tem várias vertentes sobre sonhos, né? Tem Jung, tem Freud, tem Lacan, tem um bando de gente, interpretação dos sonhos, tem a simbologia de Jung, enfim. Então, dá para você pegar essa sacerdotisa e pesquisar sobre as coisas. Não fica só na internet, não. Inclusive pode, de fato, né, pesquisar Instagram. Claro que vamos lá, vamos ver contas legais, né? Porque tem gente que usa dessas ferramentas para falar um bando de baboseira. Então vamos ver o que a gente está consumindo também. E, e é isso, achei uma ótima semana, assim, realmente, para você ver o quanto algumas coisas nesse campo, né, de como você reage, do impulso, de como você reagia, né? No caso, você está começando a reagir diferente, se vê num lugar diferente, e beleza, continua assim mesmo, se for coisa boa.
Se for mais afiador, aí você busca e novamente busca alguma auxílio para melhorar isso, porque não dá, não rola ser uma pessoa nada a ver, né? Mas muitas oportunidades de expandir mesmo, assim, sinto aqui, de ver, né, o quanto quantas coisas podem acontecer em um novo lugar, né? O quanto de fato você está num novo lugar e que a partir desse novo você faz as coisas acontecerem diferentes, né? E você vê as coisas manifestando diferente. E emocionalmente, né, o carro remete muito ao signo de câncer, né? Câncer é a lua, a casa da lua, né? Câncer regido. Então fala muito sobre também ter esse desejo de criar essa casa, esse lugar interno, entende? De fazer as coisas em relação ao que a gente deseja mesmo e não confundir conforto com sabe, com apego, sabe? Ter mais autonomia emocional. Acho que aqui é uma boa semana para ver o quanto é possível ter mais autonomia emocional. Gostei, galera. Uma boa fase de lua crescente para vocês. Até semana que vem com mais episódios. E se vocês quiserem, manda fazer uma leitura individual, o preço é super acessível. E vocês podem me mandar e-mail que a gente combina tudo direitinho, tá? Geralmente, quem faz áudio e foto no WhatsApp faz o pagamento e eu mando em até 24 horas a leitura, tá bom? É isso, gente. Um beijinho, uma boa semana e namastê.